Queridos irmãos e irmãs, a ideia de termos os avisos gravados é para que o pastor fale um pouco menos. Mas, eu estou com 2 microfones aqui, então eu preciso dar uma enfatizada nesta campanha, nesse mês da família, tá? Então, sexta-feira agora, no 1º de maio, é um piquenique, ele é tradicional. A chácara Novo Caminhar já é da casa, é conhecida aqui. Nós teremos um dia bem gostoso. Procure os integrantes do Ministério da Família para participar desse dia de descanso, de comunhão e de comilança, talvez, né? A gente tem que preparar porque vai vir o jejum, né? Então, vamos fazer reservas. E ao longo do mês, todas as quartas-feiras, teremos algo muito especial aqui, focado no Ministério de Família. Tá bem? Esta campanha nacional de jejum, então, vai iniciar na outra segunda-feira. E como você pode participar? Você escolhe o jejum à sua maneira. Se você precisa de ajuda, fale com o seu discipulador, sua discipuladora, tá bom? Nós temos alguns modelos bíblicos de jejum, como o jejum de Daniel, que é parcial, especialmente para pessoas que têm cuidados com a saúde, pessoas que têm limitações físicas, devem optar por algo assim, né? Mas é com você a questão da participação do jejum, como que isso vai ser. O que é importante é que a gente abrace a causa e nos unamos aos nossos irmãos do Brasil. Nós estamos orando por avivamento, por cura, por restauração da igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você já tinha visto o filme de John Wesley. Bonitão John Wesley, não acharam? Aquele pregador ali, cabeludinho assim, é John Wesley. Tem um filme dele, procure aí na locadora, você vai encontrar. Você vai encontrar um VHS. Não, ele tem na modernidade também. Tá bom, queridos? Quer ver? Tem mais um aviso agora que diz respeito a nós e aqui a Curitiba e as igrejas da cidade. Vamos ver o convite para a Marcha para Jesus? Morreu como um cordeiro. Preste atenção e você vai ver a nossa turma ali dentro. Mas como um leão ressuscitou. Todo agora é o Rei dos Reis, leão da tribo de Judá, coroado pra sempre rei, em breve voltará. Em breve voltará. Tá chegando, vai ser uma benção. Conseguiram enxergar os nossos jovens ali? Tá uma foto bem especial deles ali. Aqui é meio rápido, né? Eu não posso prestar muita atenção que as coisas giram, tem que me agarrar. Essas imagens assim. Tá bom? No mesmo dia da pastora Vanusa, né? Então pela manhã teremos a marcha, à tarde teremos evento aqui. Tem sido dias intensos, muito intensos. Falando em dias intensos, igreja, nós recebemos então, neste final de semana, com muita alegria, fomos os anfitriões de uma reunião da nossa confederação de homens. São os líderes das federações de homens de todo o Brasil. E eles estão aqui espalhadinhos nesse culto. Eu vou chamar 2 deles. Vou chamar o José Henrique para vir à frente, também o Nozan, por favor. Cadê o chefe? Ali, muito bem. Esse mais grandinho, isso aí. Esse mais grandinho aqui, José Henrique, nós chamamos ele de Mel, esposo da pastora Silvia, é o presidente da federação aqui da nossa região, e o Nozan lá do Recife é o presidente da sua região e da confederação. E eu pedi a eles para trazerem uma saudação à igreja e apresentarem os seus pares que estão aí também em nosso auditório. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que alegria de estar aqui
né? Eu louvo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui, como presidente da Federação dos Homens da 6ª Região. Né? É uma alegria de estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ednei, que prontamente, né, há um ano atrás praticamente, né, pastor? Nós estamos conversando e ele abriu as portas, falou, não, a porta da igreja está aberta. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da igreja, né, daqui do Bacaxiri, que nos recebeu de uma maneira muito calorosa, né, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Né, nós estamos aqui também com o nosso vice-presidente da federação, o David, está para aí? Cadê o David? O David, né, ele é lá de Foz do Iguaçu, nosso vice-presidente. O pastor assessor da federação aqui da 6ª Região, o pastor Benones, que está aqui conosco também. E eu vou passar agora para o Nozan. O Nozan, ele é de Recife, ele é o presidente da Confederação dos Homens, né? Ele que é o chefe. Vou passar para ele. Graças e paz, igreja. Amém. É um prazer estar aqui nessa casa, onde nós fomos muito bem recebidos. Eu quase que não saio dessa cozinha porque foi bênção, né? O churrasco ontem, o pessoal nos tratou como os filhos. Tudo isso com amor envolvido. Então, quando tem amor envolvido, Deus se faz presente, foi muito bom para a gente. E ontem eu até falei, né? Em primeira mão para essa igreja, o nosso congresso nacional vai ser nessa região, lá em Foz do Iguaçu, em 2027. Dias 12, 13, 14 e 15 de novembro. Os homens dessa igreja estão intimados a participar, inclusive do congresso que vai acontecer agora, regional. E nós tivemos aqui pessoas de todo o Brasil. O Marcos está ali atrás, que é o nosso tesoureiro, o Eliezer, que é nosso secretário para assuntos internacionais e também vice-presidente da Confederação Latino-Americana de Homens, o Miro, presidente da 3ª Região, o irmão Medinego, que é o nosso decano, o Leonei, que é nosso presidente lá da 2ª Região, no Rio Grande do Sul. Alguns irmãos já foram hoje pela manhã, que são o pessoal da 1ª Região. Então, assim, foi bênção esses dias, pudemos conversar. Nós não temos muito tempo, né? O Brasil ele é muito pequeno, dá para a gente se reunir. Mas nesses dias aqui, nessa casa onde habita o Senhor, onde o Espírito Santo de Deus se faz presente, nós fomos muito bem recebidos, o pastor Ednei, toda a igreja. Nós só temos a agradecer. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. E queremos contar com vocês. Amém? Amém, amém. Eu vou pedir então para a confederação colocar-se em pé, por gentileza. Vou pedir também para o Lorival. O Lorival é da casa aqui e é o superintendente do nosso distrito. Fiquem em pé também, por favor, queridos. E nós vamos permanecer assim como estamos, nós sentados, eles em pé. E eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante e vamos orar por eles, pelas decisões tomadas, pelos encaminhamentos. Vamos orar pela viagem de retorno, pelos desafios que cada igreja tem tido no seu ministério local. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Senhor, esta liderança significativa, importante, esta liderança em nível nacional que tem em suas mãos responsabilidades e desafios. Pedimos, Senhor, que de maneira graciosa o Senhor os unja e que a participação desta igreja local, Senhor, marque o coração e a história, Senhor, desta confederação. Pedimos que eles levem, Senhor, desta casa, deste povo, Senhor, ó Deus, este peso de oração. Nós nos unimos àqueles, Senhor, que estão, ó Deus, com a missão em suas mãos e pedimos que o Senhor os fortaleça, os guarde o seu retorno e seja sobre as suas vidas, famílias e ministérios. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, podem sentar. Dê um aplauso a Jesus pela vida deles. Obrigado, queridos. Por diversas vezes foi mencionado aqui que tinha muito churrasco, e os homens são assim um pouco exagerados. Então, temos ainda, Edivaldo, temos algumas porções de carne assada, está sendo assada agora. Você que quer
Você que está assim, sem planos para o almoço, então você poderá comprar ali, preço de custo, carne da melhor qualidade, tá bom? Tem uma fotinha aqui, ó. Bife ancho. Meu Deus do céu, até o nome é chique. Glória a Deus, tá bom? Mas não fique pensando nisso, vamos receber a palavra. Eu quero também saudar as pessoas que são aqui da casa, estão nos visitando pela primeira vez. Alguém é visitante de primeira vez em nosso culto hoje? Poderia ficar em pé, querido? Maravilha, nós amamos receber visitas, olha só. Recebam o nosso abraço, tá bom? Em nome de Jesus. Quem está pertinho representa a gente aí, cumprimenta esses queridos. A diaconia também vai trazer uma lembrancinha do nosso coração para vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a nossa mensagem nesta manhã, ela tem o título Valores. Valores. E é uma mensagem um tanto quanto diferente, eu peço assim o seu carinho para recebê-la, porque há algum tempo nós temos pensado nesta mensagem, e ela é fundamento para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Valores, você sabe, né, que aquilo que tem valor é guardado num bom lugar, tem um bom espaço no nosso coração, na nossa mente. Fazemos isso com valores monetários, fazemos isso com valores relacionais. E eu gostaria de mergulhar nesta manhã numa reflexão, muito embora singela e simples, tão profunda que recorreremos a esta conversa muitas vezes ao longo da jornada ministerial neste lugar. O projeto do reino de Deus, irmãos, irmãs, desde que Jesus mandou a sua igreja avançar e fazer discípulos, o evangelho, ele tem um poder de espalhar, de disseminar. Eu não sei se você tem algo muito familiar na sua mente, no seu coração, daquelas brincadeiras infantis de correria, que sempre acaba com joelhos e cotovelos tatuados, né? Quando no pega-pega você toca em alguém, e aquele que foi tocado agora faz parte do seu time. Ele foi contagiado, ele foi alcançado, e ele agora carrega o DNA não dos que correm para fugir, mas dos que correm para pegar. O Evangelho do Senhor Jesus, especialmente no modelo apostólico, da igreja que não se preocupava com muitas coisas estruturais, que é a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, tem esse poder contagiante. E nesse poder contagiante, a igreja vai e avança de tal maneira que, num certo momento, em reclamação ao que a igreja estava fazendo, as pessoas disseram assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Aqueles que têm contagiado o mundo chegaram aqui. Ao falar de valores hoje e também semana que vem, eu quero chamar você para pensar. Você tem que pensar junto conosco a respeito de coisas que não são negociáveis e que, ao discorrermos na leitura
da palavra e explanação de alguns textos, provocando uma autoavaliação sua. Será que tenho em mim, eu sou cristão, seguidor de Jesus, será que eu carrego esse DNA destes valores, de tal forma que onde eu toco, eu ajudo a espalhar, eu ajudo a contagiar? Eu gosto de referir-me a estas coisas como DNA. DNA, você sabe o que é, né? São aquelas informações que todas as células do seu corpo carregam e que dizem respeito à sua identidade, à sua individualidade, né? E, queridos, há um padrão de Jesus muito claro no Novo Testamento, um padrão de Jesus que foi vivido. Preste atenção. Uou. A musiquinha que eu tenho cantado esses dias é do Idoso Aranha, vocês já ouviram? Que sobe nos telhados. Não é esse. Esse aqui é so cute. Muito bem. A palavra vem como um desafio para que nós, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, tenhamos o DNA de Cristo que foi vivido, ensinado e depois se transformou numa ordenança de Jesus para as pessoas. Jesus viveu, Jesus conversou e ensinou, e depois Jesus mandou que nós vivêssemos da mesma maneira, transformando o mundo. Para chão da nossa conversa, eu escolhi esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que fala que permanecem agora a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Fé, esperança e o amor. Eu queria que vocês visualizassem esses três aspectos como três pilares, ou se você quiser de maneira mais simples, três perninhas de uma mesma banqueta, onde você poderá se assentar nela e estar seguro, porque vai suportar, vai cumprir o seu propósito. Fé, esperança e amor. Dando a estas palavras a titulação destes três valores que hoje nós queremos esclarecer, pelo menos desta maneira, a vida da igreja. Não faço isso sozinho. Alguém pode perguntar: pastor, de onde vêm essas ideias, né? Como que prepara um sermão? É claro, irmãos e irmãs, que tem a nossa experiência pessoal e contando aquilo que Jesus fez em nossas vidas, mas há um livro que está nas minhas mãos, chamado Igreja Orgânica, e ele é de um autor chamado Neil Cole, e ele me ajuda muito a sintetizar esse ensino, e que Deus me dê forças e habilidade para torná-lo tão simples quanto possível para você. Eu já estava gostando do autor, e quando lia ele, percebia outros autores que ele citava, e eu já admirava esses outros autores também. Então, gostei demais desse texto, que fala comigo de uma maneira muito especial para esse tempo ministerial, para os desafios da nossa liderança nessa igreja. Queridos, há muitos modelos de igreja por aí.
Mas quando esta expressão, igreja orgânica, chega aos meus ouvidos, chega assim de maneira suave, agradável, gera em mim curiosidade e até um pouco de expectativa, ansiedade, para que sejamos assim. Uma igreja onde as verdades bíblicas, o apoio, a solução dos problemas, não recorra ao gabinete pastoral em toda e qualquer circunstância, porque há um organismo em funcionamento, pessoas ajudando pessoas, assuntos teológicos deveras difíceis, sendo solucionados em conversas nas casas, nos pequenos grupos, uma igreja que funciona, uma igreja que acolhe o necessitado, muitas vezes sem acionar o departamento de obras e misericórdia. Uma igreja que aconselha o cansado, deprimido, estressado, sem precisar da agenda dos profissionais, pastores que aqui estão. Porque no corpo de Cristo, quando os valores estão assim arraigados lá na alma, a igreja funciona. A igreja torna-se uma beleza. Torna-se aquela instituição incomparável em relação a qualquer outra que exista. No fazer o bem pelo indivíduo e na construção de uma sociedade linda, justa, maravilhosa. Ah, queridos, como é um sonho em que o reino de Deus venha, tal qual temos proclamado em nossa logo do ano de trabalho em nossa igreja metodista na 6ª região. Venha o teu reino, porque você sabe como é o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima. O reino de Deus é o lugar onde a ansiedade deixará espaço para a segurança, para o amor, para o afeto. No reino de Deus, o óleo de alegria toma o lugar das cinzas. E nós somos os responsáveis pela manifestação desse reino. A pergunta é: eu tenho em meu DNA os valores de Cristo, que se eu tocar em alguém, se eu tocar numa história, se eu tocar numa situação, aquilo recebe as coisas do reino? Às vezes, irmãos e irmãs, no ambiente dos estudos teológicos, a gente vê brincadeiras que são brincadeiras, não deixam de ser reflexões teológicas, né? Então, uma delas que eu me lembro lá dos tempos que estudava, né, das brincadeiras, era se uma mosca cai no óleo que é ungido, o óleo fica contaminado ou a mosca fica ungida? Não gaste seu tempo com isso, é perca de tempo. Mas a questão é, eu tenho aquilo que é de Deus o suficiente para tocar em situações e contagiar, influenciar, abençoar situações caídas, desviadas, sobrecarregadas com o peso das más escolhas. Jesus, Ele começa na sua encarnação personificando. O DNA que eu e você queremos é o DNA Jesus. E Ele chega dizendo: eu sou o caminho,
eu sou verdade, eu sou a vida. Às vezes não conseguimos absorver isso com tanta inteireza, mas para você que nunca me ouviu dizer isso, né? O eu sou não é uma coisa normal para o vocabulário, para a linguagem hebraica, né? É mais o eu professor, eu médico, eu carpinteiro, porque é por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia, porque lá na lei mosaica está escrito que esse negócio de eu sou não é para nós. Verdade ou não? Quem é o grande eu sou? Então não se usa eu sou para nós. Eu sou é para Deus, eu sou. Eu sou. E quando Jesus inaugura essa presença divina, como nós cantamos sem pecado, no meio de nós, tudo atrapalhado, ele com a sua ousadia, né, o seguidor de Jesus tem que ter ousadia também, ele fala, eu sou. Eu sou. Há uma coisa nova acontecendo. Uma das experiências está ali no finalzinho do Evangelho de João, é na narrativa de João, quando Jesus é preso. Jesus estava ali orando com os seus discípulos, e então aproximam-se os soldados para prenderem Jesus, e os soldados perguntam, quem é Jesus? E Jesus responde o quê? Sou eu. Confere lá depois, eu estou trazendo aqui da minha memória, então eu não tenho o endereço certinho, mas comece no capítulo 1 de João, você vai achar o versículo, está lá no 20, tá bom? Quando Jesus diz, sou eu, os soldados são jogados para trás. Não tem como tirar da minha cabeça os filmes da Marvel. Sou eu. Pum! Porque há poder nesta personificação de Jesus, o Santo aqui em nosso meio. Jesus, mostrando como é ser uma pessoa inteira, amando, sendo enviado, vivendo aquilo que depois Ele vai nos convidar a viver. Mas Ele não somente viveu, Ele verbalizou isso também, Ele disse assim, permaneçam em mim. Se você ficar ligado comigo, vai dar tudo certo, vai dar fruto e o fruto permanece. Também diz, amem uns aos outros. É a mesma coisa que Jesus fez, mas agora palavras. Ele está verbalizando o que nós precisamos aprender. Permanecer nele, amarmos uns aos outros e contarmos o que o Senhor Jesus tem feito. Eu sei que é um pouco difícil nesse momento, mas em toda a minha fala, em diversas frases e momentos, o fé, esperança e amor está aparecendo. Quando vem o comando de Jesus, Ele disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas. Isso fala da fé. Ele disse, ame o próximo como você ama a si mesmo. Isso fala do amor. E ele disse, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Isso fala da esperança. Pastoralmente falando, uma das coisas que me
encanta nesse contagiar, quando um ministro, quando um representante de Jesus chega e toca e contagia. Particularmente me provoca muito a experiência do apóstolo Paulo, porque onde ele chegava, ele tocava, ele começava uma igreja, e ele ia embora, e aquela igreja permanecia. Teve lugar que Paulo plantou a igreja em menos de 3 meses, e depois só pastoreou por cartas, e aquela igreja nunca mais deixou de existir. E aqui, da minha liderança, eu fico pensando, mas o que Paulo carregava, como ele transmitia, o que ele fazia, para que fosse tão competente assim? E a resposta passa por esse diálogo. Ele levava o DNA do Evangelho, aquilo que era essencial. Por 4 vezes nos seus textos, aqui em Coríntios 13:13, depois Colossenses 1:5, depois 2 vezes em Tessalonicenses, ele fala assim: a fé, a esperança e o amor é o que nós precisamos nutrir. Aqui, quando ele está terminando o capítulo 13 de Coríntios, é o hino do amor. Alguém aqui, no seu casamento, o pastor pregou em 1 Coríntios 13:13? Você não lembra, né? Faz tempo. Está lá escrito assim: olha, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Alguém lembra agora? Tá bom. O hino do amor, com recursos preciosíssimos, na sua conclusão tem o desfecho dizendo assim: agora o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Porém o maior deles é o amor. Mas eu me volto aqui para o primeiro texto que nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses. É o capítulo 1. Não está sendo projetado, e eu gostaria que você se sentisse estimulado a carregar Bíblia, tá bom? Nós continuaremos projetando em outros cultos, mas é muito bom que você pegue familiaridade com o livro, tá? 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Texto da nossa abertura de hoje. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor e da firmeza da esperança. Uma fé ativa, operosa, um amor dedicado e uma esperança firme. Queridos, a fé em movimento, a fé em ação, é o que mostra que você é seguidor de Jesus. Tiago, na sua carta, vai ser tão radical que diz que se você diz que tem fé, mas essa fé não se move em nada concreto, ele vai dizer: isso não é fé nenhuma. Um dia, o Senhor Jesus tocou cada um de nós. E quando nós reconhecemos que foi o toque dele, algo nasceu em nosso coração e nos tornamos seus seguidores. A fé para a conversão é a mesma para o dia a dia da nossa jornada. Paulo olha para a igreja em Tessalônica e fala assim: quão admirável é esta fé em ação da vida de vocês. Você carrega esse DNA, meu irmão, minha irmã?
Enquanto falo, recomendo que você se autoavalie, porque nesta jornada ministerial, perceba, há uma expectativa do coração de Deus, muito mais do que expectativa nossa, pastoral e da liderança da igreja, que onde quer que você toque, você influencie com aquilo que um dia você experimentou. O poder de Deus que gera a salvação. O amor dedicado é um desafio. É a essência do grande mandamento, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Esse leque se abre e vai falar de perdão, esse leque se abre e vai falar de tolerância, de levar as cargas uns dos outros. Esse DNA está na tua vida, está no teu comportamento. O amor pelo próximo aparece nas circunstâncias aqui do culto? Ou coisas que te desagradam já te afastam do culto e das pessoas? Deixe-me fazer uma pergunta constrangedora. Eu acho engraçado isso, né? Porque às vezes você fica apertado assim, mas o pastor não sabe de nada de você, tá? Quase nada. Mas a pergunta constrangedora é: há alguém contra quem ou com quem você tem uma indisposição e você não tem relacionamento, evita, não cumprimenta? Porque o Evangelho ele é tão prático que não fica só no âmbito das ideias, de letra para um hino, fé, esperança e amor. Não, a fé é a tua relação com Deus e a certeza da sua salvação. O amor é a prática disso, é uma comunidade relacional de intensidade, e na intensidade às vezes sai faísca. E a esperança fala da eternidade. Porque apesar, e daqui a pouco o pastor Isnar vai nos convidar à oração aqui no altar, para apresentarmos as nossas lutas e dilemas, nada nos constrange mais do que olharmos para o dia da volta do Senhor Jesus. E primeiro, estarmos prontos e preparados para esse dia. E segundo, levarmos o maior número de pessoas que nós conseguirmos para a eternidade conosco. Eu não tenho dúvidas que naquele dia muitos terão a experiência relatada naquele filme, A Lista de Schindler. Esse médico alemão que usou os seus recursos, os seus bens, a sua influência para salvar pessoas da execução pelo nazismo. E quando o dia D chegou e a guerra cessou, ele olhava para o relógio que ele tinha e falava assim: puxa vida, esse relógio podia ter comprado mais um. Esse carro poderia ter salvado mais dois. Quando eu falo que a esperança é um valor em cima do qual nós estamos firmados, é o DNA da igreja. Quando eu falo que nós estamos restaurando as raízes do movimento metodista, há em nós uma profunda
e engajada preocupação em salvar almas. Mas às vezes, até de convidar para o culto nós esquecemos. Ao falar dos valores que serão repetidos, enfatizados, eu convoco a igreja para que nós possamos juntos permitir que esse DNA invada o nosso coração, a nossa alma, os nossos contra-cheque e a vida por inteiro. Eu li certo dia que a gente não sabe o que pensa até a gente escrever aquilo que a gente sabe. Escrevemos aqui com os pastores que dos valores da nossa igreja, a fé em ação fala disso. Vivemos confiando em Deus e expressamos esta fé através de obediência, serviço e testemunho diários. A fé em ação é a nossa resposta à experiência com a verdade bíblica. Amém? A nossa fé em movimento é uma reação àquilo que nós cremos quando o Senhor Jesus nos alcançou. Amor que transforma. O amor de Cristo é o centro das nossas relações, guiando nossas palavras, atitudes e ministérios. O amor é a resposta aos nossos relacionamentos. Esperança perseverante. Mantemos os nossos olhos fixos em Jesus com coragem e alegria, mesmo diante dos desafios. A esperança perseverante é a nossa resposta à missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas estas 3 palavras, elas estão desta maneira apresentadas, mas são extraídas daquilo que nós lemos na grande comissão e no grande mandamento. E como o projeto de igreja que nós lemos, pensamos e aprovamos, a Igreja Metodista do Bacaxiri quer ser obediente à grande comissão com o coração do grande mandamento. Você consegue repetir isso junto comigo? Obedientes à grande comissão com o coração do grande mandamento. Que o Senhor nos ajude, amém? É só Ele nos ajudando. Ao chamar estas palavras de valores, me ocorre mais um texto bíblico, eu quero encerrar com ele. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. No capítulo 4 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que estes valores, que estes tesouros, que estes depósitos que o Senhor tem dado a nós, tem entregue a nós. Presta atenção nisso, querido. Você é um privilegiado de saber o que você sabe. Conhecimento, lembra de Salomão? É melhor do que prata e melhor do que ouro. Você tem conhecimento. Deus tem te dado entendimento. Nada te segura, porque você tem recebido palavra do Senhor. Agora esse tesouro é nessa casca, né, que somos nós, né? Vasos de barro, para que a excelência do poder venha de Deus e não do humano. Quero convidá-la a fechar os teus olhos nesta hora, em nome de Jesus. A tua fé está arraigada de tal maneira que, quando você encosta numa situação de incredulidade, você contagia.
teu amor já está tão misturado com o amor de Jesus, que quando você chega numa situação de conflito, o conflito acalma, cessa e desaparece. A tua esperança no projeto do reino é tão forte que o seu investimento é maior nas coisas de lá do que nas coisas daqui. Comece a orar ao Senhor. A nossa vida, irmãos e irmãs, é tão passageira. É como um sopro. É como uma flor do campo. E hoje nós estamos aqui, belos e formosos, cheios de energia. Mas o nosso lugar não é aqui. Nós carregamos os valores do reino. E a palavra de Deus nos convida a termos uma fé atuante, um amor dedicado e uma esperança firme, pois nós somos o povo de Deus. Receba esta bênção do Senhor nesta manhã. Querido Deus, nosso Pai amoroso, nós recebemos a Tua palavra densa, palavra fundamental, uma palavra fundante, como rocha, onde os nossos pés estão firmados, e nós reagimos à Tua palavra com gratidão, porque conhecer a Tua palavra é tudo o que nós precisamos. Agora, Senhor Jesus, invade este lugar com o Teu Santo Espírito, e os corações e mentes que estão abertos a Ti, sejam tocados pelo milagre. Que a fé cresça neste lugar. Que o amor cresça. Que a esperança cresça. Dá-nos, Senhor, o poder de tocarmos histórias e vermos essas histórias serem influenciadas pela fé, influenciadas pelo amor, cheias da esperança que estas pessoas não pensavam mais ser possível. Leva esta igreja, Senhor. Leva agora, Senhor, a um estágio mais profundo. No modelo ensinado por Cristo, no modelo aprendido e praticado por Paulo e a Igreja Apostólica, faz no Senhor neste lugar pessoas cheias destas verdades. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora, Senhor, vem fazer do Teu povo, o povo que faz diferença. Vem, Senhor, fazer do Teu povo, o povo cheio de Ti. Reagimos à Tua palavra, Senhor, com respostas, com frases, com comprometimento. Talvez você tenha que dizer: Senhor Jesus, obrigado por Tua paciência para comigo. Eu vou abraçar a Tua causa de maneira diferente. Eu quero isso. Recebemos, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, o pastor Isnar vai nos dirigir no momento de intercessão agora. Nós estamos quase encerrando o nosso culto, mas ao orarmos, já oramos pela palavra, nós sentimos de convidar ao altar você que está passando por uma luta, uma dificuldade. Há pessoas que amamos passando por situações difíceis. Amanhã, um dos nossos pastores aposentados, o pastor João Dolato, vai fazer uma cirurgia cardíaca bem séria. Estamos orando por ele. Se você quer a imposição de mão dos nossos intercessores, dos pastores, vem cá, pastor. O pastor vai nos dirigir nessa oração. Você poderá sair do seu lugar.
Talvez alguém entre nós esteja enfrentando uma situação de enfermidade. Vem aqui, nós queremos orar junto com você nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos, dentro do que fomos ministrados nessa manhã, irmãos, nesse tripé da fé, da esperança e do amor, nós queremos incentivar você, igreja, a essa resposta, como o pastor apresentou. A esperança perseverante é a resposta, é a nossa resposta à missão de Deus. Que nós possamos dar essa resposta ao Senhor através da fé. Tenha um passo de fé e venha se colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Talvez você esteja pensando assim: tem sido muito difícil, pastor. Dê esse passo de fé. Tenha esperança. E o terceiro, e como diz a palavra, é o maior de todos, o amor, que fala da unidade, que fala de estarmos juntos. Venha, venha, porque você não está sozinho, você não está sozinho. Nós estamos juntos. E acima de tudo, o Senhor está conosco. Pai amado, Pai querido, colocamos, Deus, nossas vidas diante de Ti, Senhor, porque cremos em Ti, Senhor. A nossa fé, Senhor, está alicerçada em Ti. Temos esperança, Deus, temos esperança naquilo que o Senhor nos prometeu. A nossa esperança na eternidade, a nossa esperança, sabemos, Deus, que essa vida aqui é passageira e que o melhor do Senhor virá na eternidade. Mas o Senhor já está conosco agora. E nós queremos depositar diante de Ti, Senhor Deus, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, todos os nossos temores, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, porque Te amamos e sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Cremos, Senhor Deus, que somos guardados nos Teus braços, somos guardados em Ti, Senhor. Nós depositamos tudo, Senhor Deus, diante de Ti, Pai. E no depositarmos, Senhor Deus, todas as nossas angústias e aflições em Ti, Senhor Deus, depositamos também toda a nossa vida em Ti, Senhor. Para que o Senhor nos guie, nos dirija, Senhor Deus, na Tua paz, no Teu amor. E possamos, Senhor Deus, não apenas crer, mas perceber e viver o Teu amor em nós, Senhor. Nós colocamos, Senhor Deus, nossas vidas, colocamos, Senhor Deus, a vida dos nossos queridos, nossos familiares, colocamos, Senhor Deus, nossa casa, nossa família diante de Ti, Senhor. Nossos amigos, Senhor Deus, que têm enfrentado dificuldades, conhecidos, nós depositamos aqui diante do Senhor a vida de cada um deles, Pai. E queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos encha de coragem, para que não apenas oremos por eles, mas que nós possamos, Senhor Deus, falar de Ti para eles, abraçando, Senhor Deus, a missão que o Senhor nos deu, para que no Teu grande dia, Senhor Deus, não haja arrependimento em nós daquilo que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer.
Senhor Deus, que o arrependimento venha em nós agora, para que nós já, agora, façamos, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que podemos fazer. E nos ajude, Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, pois a Tua palavra diz que sem Ti nós não podemos fazer nada. Nos ajude, Senhor, a fazermos tudo, Senhor Deus, o que o Senhor propôs a cada um de nós que façamos, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Guia-nos, Deus, na Tua verdade, na Tua palavra, Senhor. Somos alimentados pela Tua palavra, Senhor Deus. E que esse alimento, ó Pai, nos transforme as nossas vidas. E nos leve, Senhor Deus, para onde o Senhor quer nos levar, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. No nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, o Teu poder e a Tua glória para sempre, Senhor. Para sempre. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Pai. E nós declaramos aqui, na reunião com os santos, e declaramos, Senhor Deus, por toda a terra, Pai. Pois essa é a missão que o Senhor deu para a Tua igreja, Pai. Abraçamos, Senhor Deus, a Tua missão, Senhor Deus. Sabemos, Deus, o propósito que o Senhor colocou, ó Pai, nas nossas vidas e no nosso coração, Pai. Que sejamos, Deus, a Tua igreja em todos os lugares, Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém. Receba, irmão, a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana muito abençoada, próspera, em nome de Jesus Cristo, e sem nenhum arrependimento, amém? Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja com todos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja com todos, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém e amém. E de irmãos a servir ao Senhor na igreja e no mundo, em nome de Jesus.